bem nessa vez eu quis sair. Tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos poucos sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi. Tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Percebi, nada ganhei. O que amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será O que conquistei posso ver escorrendo por entre minhas mãos. que os muros em construção já eram proteção? O que liberdade no meio perigo de sua solidão. Cansei da odisseia, morri da soberba. Presunção. Num instante eu avisto, vai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço a teus Pés pés, e começa a clamar. nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa. Foi quando ele me alcançou, Correndo me abraçou. eu já era Outro, mas seu amor não mudou. Me disse que que perdoou. há muito me Esperou, se fez pela vida. Todos disse ao Pai: meu filho meu filho Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova e fim. Amém. Amém. Quando vocês escutam a palavra apocalipse, o que é que vocês imaginam? Pensam. Eu imagino a volta de Cristo, né? O apocalipse você imagina a volta de Cristo. Sim. É? É isso que eu imagino. Pronto. Mãe. Eu imagino a volta de Cristo, quando o som das trombetas, né? Que fala também. Os trovões, que vai ter muita tempestade, muito som, muita zoada. E aqueles que creem em Jesus, né? Que estão preparados, a gente vai se assustar, claro. Porque é muita zoada, vai ser muito som de trombeta, mas também a gente vai entender que o fim está próximo, Jesus está voltando. Certo. E a gente vamos se alegrar na presença do Senhor. Quando a gente assiste filmes sobre o apocalipse, por exemplo, né, na televisão, ou novela, a gente imagina muita catástrofe, né, muita guerra também. Mas
assisti um filme um tempo desse. Aí na volta de Cristo. O ribuliço que eu vi, só Jesus mesmo é quem dá força para a gente entender aquele ribuliço, né? Porque tudo caindo, é tanta da coisa caindo, as estrelas, homem, pela caridade. Eu digo, meu Jesus, só tu mesmo, vai ter muito ribuliço. E quem não tiver coração, morre antes do tempo. É isso mesmo. Quando a gente imagina Apocalipse, imagina essa ruma de coisa mesmo. Principalmente o filme e as novelas. Que deixa a pessoa com essa ideia, né? Mas de onde vem essa palavra? A palavra Apocalipse, ela significa, do grego, tirar o véu. E ela vem como revelação. Então, o Apocalipse, na verdade, não é sobre guerra, não é sobre catástrofe. É sobre revelar os planos de Deus para o ser humano, para a volta de Cristo, para a salvação. Pode até ter isso como consequência, mas a mensagem principal do Apocalipse não é isso. Na realidade, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória. Quem era o único digno de abrir os selos? Jesus Cristo. Quem é o único de vencer, abrir as portas do inferno? Quem? Jesus. E a Bíblia diz, porque Cristo venceu, nós somos mais que vencedores. Então, nesse sentido, é uma mensagem de vitória. É uma mensagem de esperança. A esperança na volta de Jesus, mãe leu aí, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. E quando Cristo vem e retorna, a gente lembra do tema da semana passada, da ressurreição. Ó morte, onde está o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E quando é que vai acontecer a ressurreição do justo, irmão Francisco, como a gente viu na semana passada? Por ocasião da vinda de Jesus. Então, é a vitória do justo sobre a morte. Cristo venceu a morte na cruz com a ressurreição. E quando ele voltar para completar, né, ele foi a primícia, mas aquele que morre em Jesus também vai ressuscitar como ele ressuscitou. Com a vitória sobre a morte. Então, uma mensagem do Apocalipse é uma mensagem mais sobre vitória. Uma mensagem sobre esperança. Apocalipse, na verdade, é sobre vitória, sobre esperança. Para os que seguem a Cristo, né? Então, a gente não deve ter medo do Apocalipse. E a palavra, em português, significa revelação. Então, o livro de Apocalipse veio para revelar o que vai acontecer nos últimos dias e como nós vamos ser, como vai ser a volta de Cristo, né? Então, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. E eu vou ler ali Apocalipse, que só fala coisas ruins para eles que não entendem, para pessoas que não entendem, acham que isso aqui é alguma coisa que... Mas, na verdade, é o que está falando na Bíblia, que vai acontecer, né, no final do tempo. Quando a gente vai interpretar o Apocalipse, porque tem um problema aí, sério. As pessoas querem usar o Apocalipse e dizer assim, ó, se acontecer algum evento, a pandemia, a pessoa está no Apocalipse. Sei lá, está tendo a guerra do Irã com Israel. Israel é o anticristo lá que está se formando, né? O presidente de tal nação é o anticristo, que está se juntando à força. Então, Neide, as pessoas vão fazendo isso. Sabe por que é importante a gente entender o Apocalipse? Para a gente não ficar com especulação. E aí, quando a gente tende a entender o Apocalipse, a gente tem que considerar o contexto em que ele foi escrito, em a época, por que ele escreveu. Mas o que estava havendo nesse período? Uma perseguição. E aí, se vocês puderem ver na tela, mas se não puder ver aqui, ó. E nessa perseguição, João vai ser um prisioneiro numa ilha. O escritor, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, vai ficar na ilha de Patmos. Aí vocês podem visualizar melhor, se não conseguirem ir lá na tela do projetor, mas aqui dá para visualizar. E ele vai escrever o Apocalipse direcionado, tem um público-alvo também, a essas 7 igrejas. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna. E olha onde ele está aí, ó. Mãe, dá para ver, ó? Em Patmos, que é uma ilha no meio do mar.
Quem é que ficava nessa ilha? Os prisioneiros. Porque Nero já tinha mandado matar os cristãos, queimado Jerusalém. E outro, Domiciano, ele estava com uma perseguição muito desenfreada em relação aos cristãos. E João se encontrava aí já velhinho, com 95 anos. Não, 95 anos não, no ano 95, aliás, depois de Cristo, já velhinho, mas acho que era em torno disso, acho que em 100 anos. Ele já estava lá, preso. Por isso que ele escreve em forma. E por que com esse negócio de símbolo, irmã, né? Besta. O povo diz, a irmã já ouviu falar, irmã Francisca? No tempo vai ter a besta fera. Quando apareceu o primeiro carro, o povo dizia que era a besta fera. Padre Cícero dizia, mas não Padre Cícero não dizia coisa nenhuma. Quem dizia era a Bíblia, né? E as pessoas associavam a besta fera como um carro, como a locomoção. Tudo que vinha surgindo, as pessoas diziam que era, associava a imagem do Apocalipse. Esse é um problema da gente interpretar o Apocalipse. Tudo que a gente vê de novo começa a dizer que está no Apocalipse, sem considerar o contexto. E aí a gente tem que entender por que João escreveu o Apocalipse. Dentro desse contexto de perseguição durante o Império Romano. Quem escreveu o livro do Apocalipse, que a mãe disse? João. E João estava preso aonde, que João falou? Na ilha de Patmos. Ele estava exilado, né? Porque estava perseguindo os cristãos, ele estava lá preso. E aí ele teve a revelação do livro do Apocalipse e escreveu ele lá. Aí por que ele escreveu em símbolos? A gente vai já chegar lá. Era uma linguagem própria do povo cristão. Eles já tinham vários livros, né, chamados de Apocalipse. Daniel era um livro. Então, João resolveu usar esses símbolos, porque João estava escrevendo ali, muitas vezes, direcionando uma mensagem. Por exemplo, se ele fosse dizer que o anticristo era o imperador romano, e caísse lá o livro na mão de um oficial romano, eles iam ser mortos, aquele documento ia ser destruído. Mas como eles falavam por meio de símbolos, esse é um velho gagá lá da ilha de Patmos que está escrevendo. Entenderam essa parte? Por que João falou com símbolos no Apocalipse? Porque estava perseguido. Ele estava preso, perseguido. Aí ele mandava uma carta. Se ele fosse mandar aquele livro, dizendo, denunciando quem era a besta da época, ou o anticristo. Que era o que? O Império Romano? Isso, exatamente. Quem estava prendendo ele mesmo. Ele ia pegar o documento dele e ia fazer o quê? Ia até matar quem estava carregando aquele. Então ele teve que falar em símbolos para as pessoas não entenderem que ele estava se referindo àquele pessoal lá que estava perseguindo os cristãos. E aquele símbolo, né, já era conhecido entre eles. Não era entre os romanos. Mas entre os cristãos, que era acostumado com a literatura apocalíptica, com aquele tipo de linguagem, porque tem o Apocalipse de João, mas já temos outros livros apocalípticos. Os livros proféticos são considerados apocalípticos, né? Daniel e outros, Ezequiel. E além disso, tem outros que não estão no cânon bíblico, que é o Apocalipse de Enoque e outros mais. Então, aquelas imagens, símbolos, eram muito conhecidos entre eles. Digamos que Francisca queira mandar uma mensagem para o filho dela, mas aí, se ela falar de uma forma, a pessoa que está levando a mensagem vai entender o que ela está dizendo. Mas ela não quer que aquela pessoa que vai levar a mensagem entenda. Aí o que a senhora faria, Francisco? Aí esse filho, a senhora sempre brincava com ele de uma forma, e tem um negócio que vocês dizem, que só vocês dois se entendem. Aí o outro filho da senhora não entende essa linguagem de vocês dois. Já aconteceu isso com vocês? E o Apocalipse foi bem isso. João escreveu em símbolos porque os cristãos entendiam aquela linguagem. Mas o pessoal que estava prendendo ele ali, que estava perseguindo ele, que ele estava preso, se visse uma mensagem bem clara dizendo que ele era besta, né, tal, ia pegar a carta dele e ia fazer o quê? Destruir tudo. E quando ele viu daquela forma em cima, não entendeu nada, aí deixou passar. Não rasgaram o documento, não destruíram o livro do Apocalipse, né? Por exemplo, escrever uma carta para uma pessoa que você amava, né? Um bilhete. Você lacrava aquele bilhete, aquela carta bem lacrada, e você, para ninguém ver o que estava escrito ali, né?
Claro que ali era só para entre você e seu namorado, sua namorada. Hein? Ninguém poderia saber. Mas você também teria que escolher uma pessoa de confiança para mandar aquela carta. Não era para todo mundo que você ia mandar. Então, eu acho que era bem assim, né? Naquela época era também lacrado, né? De um selo. Só que não era assim, era em forma de pergaminho, de rolo. A mãe falou de ser lacrado, a mãe falou, a pessoa que levava de confiança, os cristãos também que levavam o livro do Apocalipse para que essa mensagem chegasse às igrejas, também era de confiança. Mas vamos entrar no outro ponto. Mas se o soldado pegasse, né? Isso, Aí se o soldado mas tinha a pegasse- linguagem. Aí a linguagem, então tinha isso também, de usar palavras diferentes. Então, em vez de ele usar o nome do imperador romano, denunciando, ele falava de quê? Falava de uma besta. Por isso que... Quero Por que eu estou dizendo cabeça. isso? Porque né, a gente acha que não é importante falar, mas é. Porque tem gente que acha que vai aparecer uma besta no meio do mundo, na igreja. Tem gente que interpreta literalmente. E essa besta, tia Cassinha, que fala na Bíblia, era para falar do imperador que estava perseguindo os cristãos. E aí já vou trazer uma interpretação. Não vai ter uma pessoa que vai ser a besta, com 7 cabeças, como a Bíblia diz, o Apocalipse. Isso era um símbolo. E representa, sabe o que, irmã Francisca? Qualquer um que perseguir o povo de Deus, que massacrar, como fez o Império Romano no passado, vai estar fazendo a função da besta, está sendo um anticristo. Porque ele está se opondo contra Cristo. Ele está se assentando no lugar de Jesus e perseguindo o povo de Jesus. João escreveu, aí a mãe falou questão de mandar para pessoa de confiança, aí mandava pelos cristãos de confiança. Mas aí você está... Como acontece hoje, tem um preso lá na cadeia, aí esse preso na cadeia manda uma mensagem para sua família. Se os policiais penais pegarem essa mensagem, o que eles vão fazer? Destrói. Então, quando João estava preso, aí mandava a mensagem para os cristãos do livro do Apocalipse, né? Aí a pessoa era de confiança. Mas se os soldados lá romanos pegassem essa carta, essa mensagem, que era o Apocalipse, eles iam fazer o quê? Destruir. Só que aí quando eles iam olhar o que era, né? Aí quando eles viram lá João falando uma besta, 7 igrejas, 7 anjos, 7 selos, só símbolo, né? Mas isso é besteira, não é nada importante não. Entendeu? Aí deixava a carta e passar. Jesus não falava por muitas vezes as parábolas? Aqueles personagens, as figuras que Jesus usava, nunca existiram. Ele contava a história dos talentos, né, irmã? Que deu 2 talentos. Aí, 5 talentos ele multiplicou, deu 2 talentos, o outro multiplicou, aí deu para um outro enterrou. Aquela história ali é uma história com personagens criados na mente de Jesus, na imaginação de Jesus, para representar outras verdades. Então Jesus falava por meio de símbolos e imagens para ilustrar verdades eternas. E Jesus sempre contou. Agora, todo mundo entendia aquelas parábolas? Não. O povo que não era cristão, que não convivia com Jesus, que não era do meio, principalmente porque os grandes homens da época não eram agricultores. Então Jesus contava as parábolas envolvendo coisas da natureza, do campo, porque os grandes não entenderiam. Por isso que Jesus diz, ouvindo não entende, vendo não enxerga. Então ele deixou de revelar os grandes e entendidos para revelar os pequeninos. Do mesmo jeito que aconteceu com o Apocalipse. Deixou de revelar os grandes sábios e estudiosos da época para revelar aos cristãos simples de poucas leituras, que tinham acesso àquele documento, àquele livro do Apocalipse. Não é? Por isso que diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Né? O homem carnal não é capaz de compreender as coisas espirituais. Então Jesus já sabia disso. Porque esses homens que não viviam no campo, que viviam ali do clero, do poder, não iam entender aquela linguagem. O coração dele era endurecido. E só aqueles que realmente conviviam Jesus, que era do contexto, até mesmo social de Jesus, queriam compreender a mensagem. Existem várias linhas de estudo do Apocalipse. Por exemplo, não existem várias igrejas, né? Aí existem algumas igrejas que elas vão para uma linha de estudo do Apocalipse de forma diferente. Tem a linha preterista. O que é a linha preterista?
é a linha que diz que os livros estão relacionados ao que João viveu no passado. Certo? Então, está querendo dizer que essa linha de estudo do Apocalipse, ela diz que João estava se referindo aos símbolos, ao que ele viveu no passado. Só ali. Tipo, João viveu isso. Ele está falando no Apocalipse o que viveu no passado. É uma linha de estudo. Existem igrejas que vão só nessa linha. Entra naquilo que eu falei. A gente tem que considerar muito que João está escrevendo para aquele tempo e aquele contexto. Realmente, muita coisa está se referindo naquela época mesmo de João. O imperador ali. Só que achar que a mensagem, não devemos dar importância a esse texto, porque foi só ali, esse é o problema da linha preterista, né? Como se não pudesse repetir na história, como se alguém igual a Nero ou Domiciano pudesse surgir para fazer o que ele fez, também, e achar que a gente não pode viver, que a igreja não pode ser perseguida hoje. Qual é o problema dessa linha? É achar que a igreja só foi perseguida ali. E que ela não pode haver outro momento de perseguição para ela, tá entendendo? Esse é um problema. Mas existe também, nele vai falar, um outro extremo. Olha só, irmã Francisca. Que acha que nada do que aconteceu, eu acho essa mais problemática. Nada que está no Apocalipse aconteceu lá, naquela época de João. Como se o Apocalipse tivesse contexto. Não está para acontecer, ainda vai vir uma besta fera. O povo diz, tipo assim, vai ser Trump que vai se unir com não sei quem, vai ser o Papa que vai se unir com não sei quem. Você não crê. E vai fazer uma aliança, e vai perseguir os cristãos, vai haver um decreto para perseguir os cristãos, viu, mãe? Isso não é verdade. Então, toda essa linha chama-se linha futurista. De achar tudo, nada aconteceu. Ou seja, João não está falando de Nero ou de Domiciano, que estava perseguindo ele, mas ele estava falando sim. Então a gente tem que considerar o que é. E tudo está no futuro. Aí, por exemplo, se aparecer o líder lá do Hamas, ele diz, pronto, esse aí é o anticristo. Então, esse é um problema. Mas tem mais duas linhas que ele vai falar. A linha que só pensa que tudo aconteceu no passado, tem a linha que acha que tudo vai acontecer no futuro, que nada aconteceu naquela época. Tem a linha historicista que é ficar olhando para o livro de Apocalipse e olhando para a história, só ocidental, e ficar atribuindo. Só que é tipo uma adivinhação. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a linha historicista, ele olha para a história e diz, o Papa é a besta. A gente não acredita nisso. Cada linha vai olhar para algum momento da história e associar. A Revolução Francesa, é isso aqui que está no Apocalipse. E às vezes não está. Nem João quis falar disso. João nem pensou nisso. Está entendendo? Então esse é um problema da linha historicista. E idealista, que argumenta que os símbolos não estão relacionados a acontecimentos históricos, mas a verdades espirituais atemporais. Assim, ela se relaciona basicamente entre a igreja e dos adventos, que é a primeira e a segunda vinda de Cristo, e a batalha entre o bem e o mal, e a igreja e o mundo. Então, cada uma dessas linhas, elas têm detalhes diferentes, certo? Mas elas se unindo, elas podem explicar muita coisa. Sozinha, você fica amarrado na informação e fica imaginando. Tipo, fica imaginando que a besta é uma pessoa, só pode ser aquela pessoa e às vezes pode ser outra coisa. E a ideia que a gente tem como cristãos a gente tem que analisar todas as linhas, estar bem espiritualmente, para interpretar os acontecimentos do mundo e estarmos firmes e fortes na palavra de Deus para quando acontecer a segunda vinda de Cristo. Amém. Na minha concepção é essa. Não adianta. Vai ter uma reunião do COP, a reunião lá do meio ambiente. Aí você é o decreto dominical. Aí a gente fica especulando e fica naquela preocupação. A ONU, que se juntou à Organização das Nações Unidas, a União das Igrejas. E aí, assim, vai passando o tempo, e nada acontece, digamos assim.
Aí a gente começa a desacreditar. Voltei, não era a união das igrejas não aconteceu. Aí começa a desacreditar na Bíblia, porque a gente está querendo interpretar o Apocalipse 100%. Tipo, o livro é revelação? É. A gente tem que estar o quê? Firme e forte na palavra de Deus. E Jesus vai voltar. E que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus. E se estando preparado, a gente não precisa se importar se a besta é A, B, C, D. Entendeu? A gente só precisa estar firme e forte na palavra de Deus. E acreditar que um dia vai morar no céu. É que a gente fica imaginando as coisas, não acontece, e depois, não aconteceu. Aí faz não sei quantos anos que a gente escuta que vai ter guerra, e tem guerra, e Jesus não volta. E no tempo, teve gente aqui que fez até cocô, que era no dia 7 de setembro, que dizendo que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. Mesmo assim, essa história está assim. É uma coisa que o povo, que Jesus vai voltar, mas poucos vão acreditar, que não vê que vai acontecer. Perde a fé. Existem dois leitores de Apocalipse. Os que vão dizer que o livro é um livro cheio de enigmas e símbolos e que, para que estudar um livro desse? Né? Exatamente. Mas esse é um extremo. Quem pensa assim vai perder a bênção do Apocalipse, porque diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e praticam as palavras escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Então a gente tem que olhar que a gente não pode perder a bênção, deixar de ler esse livro e perder a bênção. O outro leitor é aquele que acha que o livro ser uma revelação, ele se coloca como a própria revelação do Apocalipse, fazendo especulações e interpretações próprias do livro, principalmente nas linhas de pensamento, como a historicista, futurista, né? E isso é um problema. Então, o que nós temos que entender é que tem uma verdade no Apocalipse, que Cristo venceu, que Jesus volta, e porque ele venceu a morte, tragado a morte foi pela vitória, ele vai vencer também quando Cristo voltar. Iremos ressuscitar. E essa é a grande mensagem. Porque ele venceu, nós também seremos mais que vencedores. E é essa a esperança. E seja quem for o poder que oprime o cristão, o persiga o cristão, nós temos que entender que nós devemos ser fiel e leal a Deus a todo o tempo. Não importa quem seja o anticristo, aquele que vai se opor contra Cristo, se colocar no lugar de Cristo, perseguindo o povo de Deus, mas que nós vamos estar preparados independentemente do momento e da história. Amém. Ter medo do Apocalipse, não é para ter medo, a gente falou isso na lição dos adultos hoje, porque o Apocalipse é uma revelação que Jesus disse para dizer que Cristo venceu e que ele virá a esse mundo buscar o seu povo, dando também a vitória para o seu povo. E qual é a grande mensagem do cristão? A mensagem do Apocalipse é: o Senhor logo vem. Maranata, o Senhor logo vem. Inclusive o livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 22, se eu não me engano, é lá no final, diz isso: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha que mensagem linda de esperança. Essa é a grande mensagem, irmã, do Apocalipse. Essa é a nossa grande esperança. Amém? Preciso ouvir tua voz.
falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Bom dia. Feliz sábado. Eu fiz essa peça me inspirando num desenho que tem como falando sobre Moisés, né? Só que no modo nordestino. Aí eu me inspirei nela. Pode vir. Faraó, libere meu povo. Não. Por que não, Faraó? Porque eles são os meus servos e eu não vou liberar. Então Deus vai mandar 10 pragas para o seu povo e o povo de Deus não vai ser atingido. No primeiro dia teve a água se transformando em sangue. E aí, vai liberar meu povo? Prefiro beber água de sangue. Não, vaza. No segundo dia teve rãs por toda parte. Puta aqui. E aí, vai liberar meu povo? Não. Pois fica com a rã em cima de você, então. No terceiro dia teve piolhos por toda parte. Ai, minha cabeça tá coçando. E aí, você vai liberar meu povo ou não? Não. Então vai ficar com o cabelo cheio de piolho. No quarto dia teve moscas por toda parte na região. E aí, você vai liberar meu povo? Não. Então fique com a mosca, então. No quinto dia teve as mortes dos animais. Olha, os animais estão tudo mortos e você não libera meu povo. Ai, sai daqui. Pois fica com esse Não vê dor de boi, então. No sexto dia teve feridas no corpo do pessoal. Ai, tá coçando. Vai liberar meu povo ou não? Não vou, não Então vou. fique cheio de ferida. No sétimo dia aconteceu chuvas de pedra. Você vai liberar? Eu não vou liberar, eu não vou. Então fica um catomo na cabeça. No oitavo dia teve nuvens de gafanhoto. Vai liberar? Não vou, não vou. Então você vai ficar com gafanhoto até no seu trono. No nono dia teve trevas por 3 dias seguidos. Tô vendo nada. Ai, meu Deus, que show é isso? E aí? Não vou liberar, eu não vou. Pois fique na escuridão. Pai, eu tô com fome. Peraí que eu dou. Ai, meu Deus. Libere.